Olá, amados, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma ferramenta que é extremamente importante para quem está buscando autoconhecimento. É a ferramenta que pode ajustar aí tua bússola interior. Antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Aline Bevilacqua, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com autoconhecimento já há algum tempo. Tanto o meu pessoal quanto dos meus clientes, das minhas consulentes, tá? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é o autoconhecimento, tá? Então, você chegou aqui interessado pelo tema. Vamos entender o que é o autoconhecimento dentro da minha visão, dentro da forma com a qual eu trabalho, tá? Então, o autoconhecimento, ele é um processo de investigação, de pesquisa e de observação de si mesmo, ok? Com isso, a gente pode entender que o autoconhecimento, ele não é algo estático, imutável. Uma vez alcançado, será algo que vai ser mantido dessa forma para o resto da vida. Não é dessa forma, tá? E uma outra coisa que eu acho interessante a gente parar para pensar, que hoje em dia é um tema muito falado, autoconhecimento, autocuidado, são tópicos que a gente encontra muito fácil, né? Na internet, nas redes sociais e tal. Com isso, muitas coisas que não são exatamente autoconhecimento podem ser confundidas, tá? Hábitos de autocuidado físico podem ser confundidos com autoconhecimento. Hábitos de disciplina podem ser confundidos com autoconhecimento. Por exemplo, a pessoa escuta algum podcast de autoajuda, que orienta o autoconhecimento e acaba ouvindo ali, tô dando um exemplo só, né? Que o ideal é que ela acorde tal hora de manhã, faça um alongamento, faça yoga, leia o capítulo de um livro, depois escute uma palestra motivacional, faça uma meditação com cristais e aí vá trabalhar, volte e faça uma alimentação leve antes de dormir. E ela, ela veste essa camisa, ela veste essa roupa, né, que foi dada pra ela. Ela fala, então eu tô me cuidando, eu tô me autoconhecendo, porque tá me fazendo bem e tal. Bom, por que isso não é o autoconhecimento? Porque essa pessoa escutou algo que veio de fora e falou, vou pegar e vou vestir essa roupa e faço disso agora a minha rotina, sem me questionar por que estou fazendo, qual o intuito real de eu estar fazendo, quanto isso tem a ver com a minha personalidade, com o que eu sou e o que eu sempre fui, o que eu vim no mundo para ser, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem pessoas com temperamentos que são mais quentes, mais impulsivos, que são dessa natureza, menos mentais ou menos sentimentais, tentando se encaixar num modelo muito emocional, muito mental, e às vezes não é da natureza da pessoa. Por isso que é preciso observar, tá? Então, com esse exemplo que eu trouxe, o que eu quero te mostrar? O autoconhecimento e as práticas de autocuidado que virão deste autoconhecimento, eles vão se dar de forma natural, como um movimento meu, de dentro para fora, com coisas que façam sentido para quem eu sou, não para o que disseram que é bom para mim ou para que eu faça coisas que, então a pessoa que eu sigo me disse que o autoconhecimento é sinônimo de alguém que acorda às 5 horas da manhã para fazer uma caminhada. De repente, para você, indivíduo, não. Entende? Então a gente tem que entender que são processos particulares, que vai ser diferente para cada um e que está sempre em movimento, tá? Então não adianta alguém te dar uma receitinha de bolo falando, olha, o passo é XYZ, você faz aquilo, faz de tal forma e nunca mais você vai precisar se pesquisar, que a coisa não é bem assim, né?
Quantas vezes na vida, em determinado momento, você falou, nossa, acho que agora eu tô bem, eu tô estável, as coisas estão fluindo de um jeito legal. Algo acontece, desarranja tudo e você se vê perdido, não sabe o que fazer, como se comportar, e até então você achou que estava tudo sob controle, né? Tava tudo sob teu domínio. Porque a vida, ela é mutável. Nós estamos sempre em mutação, nós estamos sempre em evolução. Então a ideia de que algo sobre o nosso mundo interior vai ser estático é uma fantasia. Não tem como acontecer, tá? E a gente tendo isso claro, o que eu quero te falar? A gente precisa ter ao nosso alcance ferramentas que nos ajudem a nos investigar, a pesquisar sobre nós mesmos. E o que eu uso, assim, já há muitos anos, pessoal e para os meus clientes, para as minhas consulentes, é o baralho cigano. Por quê? Porque ele vai trazer respostas diferentes conforme a gente vai evoluindo e vai crescendo. Ele é um oráculo, né? Então ele consegue nos mostrar em que momento nós estamos, por que chegamos e como saímos. É como se ele mapeasse de fato o que está acontecendo no nosso mundo interior, na nossa mente, nas nossas emoções, nas situações que nos cercam, tá? Então ela é uma ferramenta indispensável para quem está buscando o autoconhecimento, porque ela esclarece, né? As cartas em si, elas respondem, esclarecem, tiram as nossas próprias dúvidas sobre nós mesmos. Assim, em diversos aspectos, as cartas, elas são norteadoras, tá? E é importante a gente ter isso em mente, que cartas, oráculos, mapa astral, qualquer força externa, tá? Serve para nos esclarecer e nos dão inclinações. Quando a gente olha para o futuro, são inclinações e não obrigações, mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, entendendo que isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento, a gente já consegue quebrar um monte de preconceito, um monte de bloqueio que podemos ter com essa ferramenta, que não é para saber da vida de terceiros, não é para fofocar sobre o sentimento de terceiros. Ai, Aline, mas não pode? Pode. Poder, a gente pode tudo, tá? Vou te dar um exemplo. Você compra um carro, você pode usar ele empurrando o resto da vida. É um direito seu. Agora, se você comprou um carro e você quer usar ele da melhor forma, você vai aprender a dirigir e vai dirigir esse carro, né? Você vai colocar o melhor combustível e vai dirigir. As cartas é a mesma coisa. Imagina que você tem uma Ferrari na mão. Você pode escolher empurrar. E aí você vai perguntar sobre o que fulano pensa sobre você, sobre o que Beltrano acha de você, sobre qual roupa é melhor usar, A ou a B. Você pode, né? Agora, se você quer usar essa Ferrari com toda a potência que ela te dá para você chegar longe, chegar mais rápido, aí a pergunta é diferente. Aí a pergunta é, por que eu tô aqui? Por que eu tô interessada nessa pessoa? Por que eu me sinto mal quando meu chefe fala comigo de tal forma? Por que eu tô presa aqui e sinto que não consigo sair desse lugar? Por que eu não consigo fazer o meu relacionamento prosperar e progredir? Por que eu? Tá? E a gente tá falando do meu mundo interior, do mundo íntimo de cada um. Percebe a diferença? Em vez de eu levar para o outro a responsabilidade sobre o que eu vivo, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso e sobre o que eu quero, eu trago para mim de volta. Olha, eu acordei, nossa, tive um sonho horrível, tô angustiado, não tô conseguindo entender. O que esse sonho veio trazer? O que esse sonho veio mostrar do meu inconsciente que ao longo do dia eu não consegui perceber? Entende? Então a gente começa a trazer um olhar diferente.
para as cartas. Tirar essa visão completamente preconceituosa de que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e o baralho cigano é um baralho fofoqueiro. É um baralho que bisbilhota, que acaba de certa forma sendo um pouco mais estúpido ou direto. Ele é objetivo, como todos os outros oráculos, tá? A função dele é nos guiar de dentro para fora. Gente, é a coisa mais comum do mundo. Uma consulente chega pra mim e fala, olha, tô vivendo um momento difícil e tal. E eu abri as cartas e ver que em torno dessa pessoa existem dúvidas, conflitos, baixa autoestima. Como se essa pessoa estivesse deixando o poder da vida dela com o companheiro do relacionamento ou com qualquer outra pessoa. Ela se abstém da responsabilidade das próprias escolhas, entrega isso para outros, delega essa função para outros e vive em conflito com o que ela está passando e não consegue sair dali, como se estivesse no meio de um redemoinho, né? É a coisa mais comum de eu ver na vida das pessoas. Por quê? Porque essa consulente ela não consegue, nesse exato momento, puxar a linha e ir desfazendo esse nó, falando, não, peraí, então vamos uma coisa de cada vez. Então eu vou começar a tomar responsabilidade pelo que eu faço comigo mesma, depois eu tomo responsabilidade pelo que eu faço na minha vida profissional, na minha vida moral, por aí vai. Se essa pessoa não passa por uma consulta de carta, não busca alguma outra ajuda qualificada, o que vai acontecer? Ela vai ficar andando em círculos, infeliz, e com insônia, e com ansiedade, e com maus hábitos consigo mesma, né? Aí sim, de autocuidado. E vai andando em círculos e a vida, óbvio, que não vai pra frente, né? Por isso que é tão importante a gente ter essa visão ampla do que tá acontecendo. Poxa, qual que é a área que tá mais difícil? Então deixa eu ver aqui com o baralho. Poxa, eu tô sofrendo nessa área. O que tá acontecendo? E às vezes o baralho vai falar, olha, presta atenção na relação com a tua que isso aqui tem com a tua infância. Presta atenção como é que era o papai, como é que era a mamãe. Lembra de como é que foi aquele teu primeiro relacionamento traumático. Será que está bem resolvido? Então, o baralho cigano ele vai trazer para você a resposta que muitas vezes não é o que a gente espera, mas é o que a gente precisa. Então, assim, eu reforço, se você está buscando se autoconhecer e muitas vezes você está em dúvida de como fazer, no que eu confio dentro de mim, é a melhor ferramenta, é a ferramenta ideal. Aline, mas eu não sei jogar, né? Não sei abrir carta para mim, não sei ler. Procura uma leitora qualificada. Busque aprender. É super, não vou dizer que é super fácil, porque requer tempo e tal, mas hoje em dia é mais acessível, né? Você encontra bons cursos. Porque é por aí que você vai conseguir ter respostas mais claras e um direcionamento melhor para o que você está buscando, né? Que é se entender e conseguir sair de situações ruins, conseguir desfazer certos nós que estão dados aí na tua vida, conseguir, para muitas, né? Muitas mulheres, muitos homens também, se empoderar, dizer sim quando tem que dizer sim, dizer não quando tem que dizer não, se sentir mais seguro para tomar uma decisão. Então o baralho, ele consegue nos dar assim uma base maravilhosa. E não quer dizer que a partir do momento que você adquirir um e aprender a fazer a leitura dele, você vai acertar sempre, tá? Porque essa responsabilidade é nossa. Lembra que eu falei no começo? Ele inclina, mas ele não obriga. Então, a responsabilidade dos nossos atos sempre será nossa. Se você abrir o oráculo e ele disse, olha, essa situação pode ser que lá na frente não seja o que você espera, e você insistir, a responsabilidade é inteiramente sua. Assim como o dizer não para uma situação que o oráculo disse que não seria favorável, também é inteiramente sua, é inteiramente, né, de quem está acatando aí o que foi mostrado.
Então, assim, eu digo isso pra você com muita segurança, porque são anos e anos de prática, são muitas consulentes, muitas situações diferentes, e 99% das vezes que a pessoa tá se sentindo mal consigo mesma, tá se sentindo perdida, não tá conseguindo resolver os próprios conflitos, é uma falta, é uma desconexão de si mesma. É como se a pessoa tivesse desassociada de si. E o que o baralho consegue fazer é mostrar os pontos que você precisa ir se reconectando, sabe? Muitas vezes você não percebe que a tua vida amorosa, ela tá profundamente ligada com a tua vida profissional, e quando um não vai bem, o outro também não vai. Porque você nunca parou para analisar esse movimento acontecendo de forma real, dinâmica, né? Porque as coisas estão acontecendo e às vezes a gente não tem tempo mesmo hábil para observar o movimento das coisas. Então, é uma experiência que, assim, eu indico e recomendo para qualquer pessoa. E como eu falei, se você não tem condições de passar um tempo se dedicando ao aprendizado, procure uma taróloga, um oraculista que faça leitura de baralho cigano. Não tenho esse dinheiro, mas tenho tempo, procura aprender, se dedica para você mesmo. Compra as cartas, faz as cartas, imprime as cartas, enfim, tudo tem como você fazer, tem como você se ajudar, tá? É importante você ter esse olhar de eu também posso, eu tenho autonomia o suficiente para aprender isso e para me ajudar, tá? E aí, para quem já tem ou para quem quer adquirir um baralho, o que eu quero falar com você? E aí eu vou tirar até uma aulinha prática aqui de leitura, um jeito rapidinho de você conseguir fazer a tua leitura e interpretação, tá? Primeiro, independente do baralho que você tiver na mão, se foi feito, se foi impresso, se você comprou e foi baratinho, não tem problema, ele é super acessível, tá? Eu não quero falar aqui de consagração, de limpeza, porque eu acho que não é nem a questão aqui, que a gente tá falando de um outro olhar para o oráculo. A questão é você entender que você consegue interpretar, tá? Então você tendo o seu baralho, você embaralha ele com tranquilidade, com calma, com respeito. E você mentaliza a tua pergunta, fala a tua pergunta, conversa com o teu baralho, conversa com o teu oráculo. E aí você vai falar assim, olha, eu tô com dificuldade na minha vida espiritual, olha, eu sinto que eu tô muito dependente de um líder espiritual, de uma religião, ou eu tô totalmente desconectada e não consigo fazer a coisa fluir sozinha. Então eu queria entender o que tá acontecendo na minha vida espiritual, tá? Você embaralha com todo cuidado, com todo carinho, corta em 3, pega um montinho no meio. E o que eu quero mostrar pra você aqui é que é prático, tá? E é menos místico, muitas vezes, do que o que você imagina, tá? E aí você abre 3 cartas. Ó. Pra mim saíram essas 3 nessa ordem: coração, homem e casa. E aí no primeiro momento você pode ficar assim, apavorada, né? Porque o oráculo, todos, imagina que eles são como uma carta escrita em mandarim. Quando você olha e você não entende essa linguagem, você não vai entender nada. A partir do momento que tem alguém interpretando pra você, ou que você aprende mandarim, a coisa fica mais fácil, né? Fica fácil entender a mensagem dessa carta. Então, vamos lá. O coração, ele tá falando do quê?
de amor e relacionamento? Não necessariamente, ele fala dos teus sentimentos, da tua área emocional, do teu chakra cardíaco, dos teus afetos, de como os sentimentos afetivos, não necessariamente românticos, fluem, surgem e acontecem, tá? Então aqui a gente tendo esse olhar de espiritualidade, lembrando a pergunta hipotética que eu fiz, poxa, eu tô sempre numa questão de dependência ou abandono da espiritualidade. Qual é o primeiro ponto que eu tenho que olhar? O que eu tô sentindo pela espiritualidade? Eu gosto daquilo que eu pratico, eu praticava coisas que eu gostava ou que me disseram para praticar. O que eu senti com relação à espiritualidade que foi verdadeiro? Ai, olha, quando eu tô afastada, eu até me sinto mal por não estar praticando, mas de alguma forma eu me sinto em paz. Então, guarda essa resposta, né? Ou o contrário, enfim, é a observação dos sentimentos. E aí depois você passa para essa energia yang, que é uma energia racional, mental, de comunicação, de ação no mundo externo, que é a representação do masculino, tá? Essa força que leva para frente, que vai para fora, que interage no mundo externo. Bom, então a gente tem aqui essa primeira carta que fala de como eu me sinto com relação à espiritualidade, e agora uma carta de ação. Poxa, como é que a gente junta isso? O que você gosta de fazer com relação à espiritualidade? Seja lá o que for, faça, vá atrás, pratique a tua maneira, confia que você dá conta. Ah, Aline, mas eu gosto muito de ir para a igreja, mas eu não achei nenhuma igreja que eu me sinta bem. Se conecte com o teu livro sagrado. Vá você mesma guiar o teu próprio caminho. Ser a força que puxa esse teu sentimento para fora, né? Que guia esse teu sentimento para fora. E a gente termina com a casa, que é a carta que representa o nosso lar, a nossa rotina, o nosso ambiente, o mundo que a gente vive de uma forma menor, né? Então a tua casa é o teu mundo, o teu mundinho. A tua mente também é o teu mundinho, o teu mundo interior também é o teu mundinho. Mas aqui o que a gente está entendendo? Aquilo que você gosta é aquilo que é para ser feito e é para ser colocado no teu dia a dia. Aquilo que você quer, que é o que você sente bem fazendo, estando em contato, é o que precisa ser entendido e praticado dentro da tua vida, da tua rotina, na tua intimidade. Sem julgamento, sem certo e errado, entendeu? Então assim, eu trouxe uma pergunta hipotética, mas para você entender como que em 3 cartas a gente consegue direcionamento, profundidade, entendimento, porque essas cartas estão falando para eu me dedicar para aquilo que eu gosto dentro da minha casa, no meu mundinho interno, sozinha, com mais amor, com mais dedicação. Sinal que eu tô fazendo o contrário. Ou eu tô fazendo o que me dizem por obrigação, ou eu não tô fazendo nada porque eu acho que eu não dou conta. Percebe? Então a gente tem aqui uma abertura de leques que vão nos dando várias camadas. Poxa, se eu olhar de uma outra forma, eu posso entender também que a busca por fazer as pazes com o masculino que vive em mim e com o masculino da minha família também me traz paz espiritual. Então fazer as pazes com esse masculino, que é meu pai, que são os meus avós, que são os meus tataravós e os meus tios, olhar para eles e dizer: olha, eu entendo a caminhada espiritual e religiosa de vocês. Obrigada por de alguma forma ter aberto o caminho para mim ou por ter feito como vocês fizeram. Eu agradeço. E ir fazendo as pazes com esse masculino para que dentro de você tenha paz, para que você possa seguir seu próprio caminho, né? Ou de repente aqui você olhar pro teu pai
e dizer, olha Pai, muito obrigada por tudo que você me ensinou a respeito de Deus e de religião. Isso tudo também faz parte de mim, também me constitui, também representa a minha fé. E coloque isso em ordem. Não é incomum a gente ir por caminhos diferentes da nossa família e às vezes precisa dessa acolhida. Então, se a gente for olhando e lendo, a gente chega em camadas e camadas e camadas. No primeiro momento é sentir, compreender, fazer e integrar a nossa rotina, o que sai aqui, e depois a gente consegue ir aprofundando. Com isso, com esse tipo de leitura, você consegue ler qualquer coisa da tua própria vida, qualquer área, qualquer conflito, desde que a tua mente esteja aberta para ler, que você consiga buscar as camadas e que você esteja pronta para estudar, né? Porque estudar a si e estudar o oráculo são coisas muito importantes. Mas de toda forma, eu espero que o meu intuito tenha te ajudado de alguma forma, que é apresentar esse baralho, esse oráculo, como ferramenta de autoconhecimento. Gente, ele é simplesmente maravilhoso para quem está buscando ajuda, para quem quer se entender, para quem quer se compreender. É uma das ferramentas mais bonitas que eu já vi. E eu trabalho também com outras coisas, mas poucas são tão assertivas como ela. E é super possível você fazer uma autoleitura. É super viável você chegar lá, tá? Eu espero que esse bate-papo, que essa pequena aula de hoje, tenha aberto 1 milhão de dúvidas na tua cabeça, de outros temas, outras coisas envolvendo o baralho ou envolvendo o autoconhecimento, para que a gente possa conversar mais adiante. Então, eu peço para você que assista de novo, se questione, se pergunte, tenha dúvidas, deixa para mim nos comentários o que não ficou claro, o que eu não expliquei direito, o que de repente você discorda de mim, o que a gente pode falar numa próxima vez. E vai ser muito bom ter esse retorno, essa troca. Eu vejo vocês em breve. Tô pensando em trazer coisas mais profundas sobre o baralho, até algumas explicações um pouco mais aula aqui. E é isso, a gente se vê em breve. Um grande beijo, gratidão pra você que me assistiu até aqui. A minha ideia é compartilhar essa troca, compartilhar e trocar com você esse conteúdo que eu tenho aqui comigo já há algum tempo na minha caminhada, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até a próxima.